Olá, irmãos. Hoje vamos dar continuidade àquele tema que nós tratamos da última vez sobre o amor oblativo, falando de uma área muito nobre do nosso ser, que é a vontade. Assim como nós temos a imaginação, a memória, a afetividade, a inteligência, nós temos a vontade. E a nossa vontade, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida e nós vamos ver hoje aqui, refletir um pouco sobre isso. Como nós vimos, o amor oblativo, ele é uma escolha. E toda escolha na nossa vida implica numa renúncia a uma outra coisa. Como dizia Cecília Meirelles no poema dela, ou isto ou aquilo. Por exemplo, você decide fazer um passeio e descansar numa praia. Quando você escolhe a praia, você renuncia à serra. E assim é na nossa vida, em tudo que a gente faz. As nossas escolhas, elas comportam uma renúncia. E se tratando de amor, comporta a renúncia de si, a renúncia ao egoísmo, né? E aí nós vamos ver o que é que sustenta essa nossa escolha pelo amor oblativo. Existem pilares que sustentam o nosso amor, o nosso amar. Um deles é o conhecimento, a verdade, o conhecimento da verdade. Se diz, ninguém ama aquilo que não conhece. Eu preciso conhecer o objeto do meu amor. Eu preciso conhecer o amor e assim poder amar. Eu preciso conhecer os motivos para amar. E assim, conhecendo, eu alimento a minha inteligência com esse conhecimento que irá favorecer o fortalecimento da minha vontade. Por isso é um pilar, o conhecimento é um pilar para que eu possa escolher amar e perseverar no amor. O outro pilar são os meus atos, a vida de virtudes. As ações devem confirmar as minhas palavras. O amor dá autoridade às palavras. O amor traduzido em atitudes, em virtudes, dá autoridade às minhas palavras. Por exemplo, você pode dizer, eu te amo, minha querida, eu te amo, meu querido. Mas se esse amor de palavras não se transforma em atos de amor, essas palavras, elas perdem a força, elas escorrem pelo ralo, digamos assim. E a família é o lugar onde mais se expressa o amor através das atitudes. É o lugar onde, vamos dizer, é a oficina onde nós aprendemos a amar. Em primeira mão, porque é onde a gente nasce, né? E o outro pilar, claro, não podia deixar de ser, é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz amar. É a fonte desse amor que transborda para nós o amor, nos alimenta com a sua força para que nós possamos amar. Agora, o amar nem sempre é acompanhado por emoções, por sentimentos, por afetos, por gratificações. Muitas vezes o amor é exigente nesse ponto. E ele não vem acompanhado desses consolos humanos. Por isso a importância de fortalecer a vontade, fortalecer as nossas decisões, amadurecer a nossa vontade. Essa vontade vai se inclinar também para amar, se ela é alimentada na fonte. Mas, se eu amo em busca de gratificações, de recompensas, de afetos, então esse amor ele vai se esvaziar
ele vai se acabar, porque na verdade ele não está alimentado naquele amor oblativo, desinteressado, que se entrega, que decide se dar. Madre Teresa de Calcutá já falava isso, né? Amar, para amar tem que doer. E a dor que ela se refere é o nosso egoísmo, é a renúncia de si, é o espírito de sacrifício que muitas vezes é necessário em alguns momentos, não é? E o outro pilar é, além desse, né, as atitudes que são as virtudes. Nós poderíamos dizer, antes de falar do outro pilar, que é a graça, a virtude é a saúde da alma. Nós nascemos e existimos para amar, para ser virtuosos. A nossa alma será saudável se ela amar. Nosso corpo também, o nosso psiquismo também. Agora, para viver as virtudes é necessário coragem, é necessário força de vontade. Essa expressão é muito antiga, mas sempre adequada. Eu fortaleço a minha vontade para exercitar as virtudes. Pois as virtudes, elas contrariam as paixões, as desordens do mundo, as desordens dos nossos pensamentos. Tudo isso cessa quando nós ordenamos a nossa vida para o amor e para a verdade. O conhecimento da verdade vai nos dando essa força, esse lastro para seguirmos em busca de amar gratuitamente como Deus nos ama. E existem em nós também, frutos do pecado original, os nossos maus hábitos, as nossas paixões, os nossos vícios, que se confrontam com o desejo de virtude, não é verdade? Então, o padre Sertilanges, ele vai dizer assim: como queres pensar bem com uma alma doente, com o coração trabalhado nos vícios, solicitado pelas paixões? Há um estado de luz e um estado cego da nossa alma. O estado de luz é um estado de saúde da nossa alma, que é iluminado pela verdade. E existe o estado de adoecimento, que é um estado insensato, fraco, que está alimentado por vícios, maus hábitos ou paixões. As paixões e os vícios, eles nos distraem a atenção. Por isso é que eles enfraquecem a vontade, a gente perde o foco, né? As paixões nos dispersam, nos desviam do sentido da nossa vida, das nossas escolhas fundamentais, enfraquecem verdadeiramente a nossa vontade. E existem outras dispersões na nossa vida que hoje em dia a gente vai tocando no estrago que ela nos faz. Todos nós estamos envolvidos nela, estamos neste mundo. Nós temos as distrações de toda a ordem. Nós estamos vivendo num mundo onde as distrações, elas nos atraem como nunca. E não nos atraem essencialmente para a beleza. Nos atraem para os apetites sensíveis. Essas são as distrações do mundo. As mídias, né? E essas distrações, elas têm consequências. Por exemplo, as mídias, elas vão cansando a nossa mente. Há um cansaço cognitivo. Aí a reflexão sobre a vida, sobre as coisas que nós ouvimos, se torna superficial. A gente começa a experimentar uma desmotivação para a beleza, para a verdade, para o amor. Há um cansaço na busca de conhecer. Há um vazio de bons pensamentos em nós. Podemos experimentar tristeza também, um sentimento de caos, de inutilidade. Que vez experimente ficar muitas horas nas distrações diversas, que saciam os apetites sensíveis. A internet, né, é uma delas, com seus aplicativos diversos, né?
vai deixando em nós uma sensação ruim. Às vezes chega até a ansiedade e a angústia. E muitas vezes os pensamentos são tão confusos que a gente não sabe mais por que está angustiado, por que está ansioso, né? E vem daí um excesso de estímulo nos apetites sensíveis, de forma errada, né? Que não leva à verdade e à beleza genuínas. Há uma desvalorização também da qualidade das nossas relações com as pessoas. Por exemplo, um telefonema que eu poderia dar, eu já reduzo ali a uma frase ou a um coraçãozinho. Não saio mais para estar com as pessoas que eu amo, com os amigos, com os irmãos de comunidade. Vou me acomodando aqui na minha zona de conforto, nos meus filmes, nas minhas distrações. E vou perdendo o gás para esse tipo de atividade, de virtude, que é a vida fraterna, que é estar com as pessoas, né? Sem falar no bem que eu deveria fazer e que eu deixo de fazer, né? E aí, Sertilanges vai nos tocar também num assunto muito interessante. Ele diz: quais são os nossos inimigos? Quais inimigos temer? Que inimigos enfraquecem a minha vontade? Aí ele vai dizer vários, né? Um deles é a preguiça. As distrações eu já falei. A preguiça é outro vício que sepulta os meus melhores dons, os meus talentos. Acontece exatamente como aquele servo lá que recebeu um talento e disse: não, é muito exigente para mim, eu vou enterrá-lo. E quando o dono chegar, eu devolvo do jeito que eu recebi, né? Então, a preguiça me faz enterrar os talentos que Deus me deu. A sensualidade é outro vício, é outro hábito, é outra má inclinação que nós temos. A sensualidade é a busca dos prazeres sensíveis, dos apetites, de forma desordenada. O que é que ela faz em nós, a sensualidade? Ela enfraquece e prostra o meu corpo. Eu fico naquela malemolência, naquela preguiça, naquela situação ali de não vencer o meu comodismo, de não me vencer em nada, né? Ela contagia, a sensualidade contagia e escurece a minha imaginação. Aí a gente vê aí as distrações, eu não sei se já ocorreu com vocês, muitas vezes os pensamentos estão tão confusos e distraídos ou cansados que eles começam a trazer à tona coisas da nossa memória e muitas vezes fatos negativos, pensamentos que não têm nada a ver, lembranças negativas, enfim, situações até imaginárias que vêm ao nosso pensamento. Tudo isso por uma sobrecarga de informações inúteis, vazias, negativas, prejudiciais para a nossa saúde psíquica. Também a sensualidade embota a nossa inteligência. Aquilo que nós já falamos, nós nos distraímos nos prazeres, né? E a inteligência fica ociosa. Então ela vai sendo embotada. Eu tenho preguiça de pensar, eu tenho preguiça de me concentrar numa atividade intelectual exigente. Ela também, a sensualidade, vai dissipar minha memória, como eu falei, né? Pensamentos aleatórios, lembranças, coisas que não tem nada a ver e que não me fazem bem, né? Também a sensualidade faz definhar a vontade de ser e de realizar. Isso é grave, né? Isso é pesado para nós, porque eu deixo o meu desejo de ser melhor, o meu desejo de viver virtudes, ele vai definhando dentro de mim pela sensualidade, né? Então eu acabo diminuindo as realizações que eu poderia fazer, os atos bons, e realmente uma vida mais fecunda, frutuosa.
Vamos interromper um pouquinho aqui para você pensar e partilhar com seu irmão o que hoje para você, até agora, soou mais importante. O que são as tuas maiores lutas e desafios? Quais são as tuas maiores provações, tentações que hoje enfraquecem a tua vontade e não alimentam positivamente a tua inteligência? Converse com o seu irmão do lado sobre isso.